Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jorge Gustavo, eu sou analista do TRF da 4ª Região e hoje eu quero conversar com vocês sobre como é que a gente faz para trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Durante toda a minha vida, eu sempre tive que trabalhar e estudar. Minha mãe lá em casa nunca deixou faltar o básico, mas tudo que eu quisesse ter a mais eu tinha que ralar. Por exemplo, se eu quisesse comprar um tênis para jogar futebol, eu tinha que comprar, porque a minha mãe comprava o tênis para ir para a escola. Se eu quisesse tomar um refrigerante apostado no futebol, né, que lá no meu tempo era o Ambaré, eu fazia a minha correria, né, os meus corres para levantar aquela grana. Então, desde pequeno, eu vigiava carro na porta de casa, era panfleteiro, fazia bico, animação de festa, garçom, trabalhei no McDonald's, fui office boy e assim minha vida foi evoluindo e eu nunca tive como deixar de trabalhar. Na faculdade sempre fiz estágio, na sequência logo me tornei professor e a minha vida foi assim, sempre trabalhando e estudando. E olha só que interessante, quem não trabalha e estuda não conhece a realidade de quem trabalha e estuda. É totalmente diferente a vida da pessoa que realmente tem várias obrigações e ainda tem que estudar. É muito fácil para uma pessoa que não tem diversas tarefas durante o dia virar para você e falar bem assim: toma aí, ó, assiste aquele bocado de videoaula. E não é assim que funciona, pessoal. Eu fiquei pensando durante um tempo o seguinte: peraí, o que as pessoas que trabalham o dia inteiro, são pais e mães, o que essas pessoas fazem de diferente que elas ainda conseguem ser aprovadas em ótimas colocações? E aí eu passei a observar e analisar a metodologia de estudo dessas pessoas. O que essa galera que tem pouco tempo faz para ser aprovada, hein? Porque esse pessoal não tem tempo para ficar executando técnicas complexas, assistindo todas as videoaulas do mundo. Então, de fato, o que essa galera faz que é tão eficiente que levou eles a serem aprovados? Então, com base nisso, que eu fui aprovado em concurso público, prestando atenção nisso, nessa estratégia de estudos, e é isso que eu quero conversar com vocês aqui hoje. Não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar, se inscrever, ativar as notificações, tá bom? É muito importante a sua ajuda para o crescimento orgânico aqui do nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos trocar essa ideia, que esse aqui é um assunto bem interessante, eu tenho certeza que muitos de vocês vão gostar. Afinal de contas, é a realidade de muitas pessoas e, infelizmente, não é a maioria que tem o tempo livre para estudar. A primeira coisa que você precisa ter em mente é que para você estudar de forma estratégica, você precisa pensar numa forma otimizada. E quando a gente fala de estudar de forma otimizada, a gente tem que levar em consideração fatores, né? Você tem que observar de forma objetiva fatores que implicam necessariamente no seu gasto de tempo desnecessário. E quando eu falo isso, são alguns exemplos básicos, como, olha só, se você é bom em matemática na escola, por exemplo, você não precisa refazer um cursinho de matemática, você já pode ir direto para as questões. Uma outra coisa, se você tem facilidade com leitura, você não precisa ir para a aula de direito constitucional, por exemplo. Você pode ler uma apostila resumida e deixar a aula só para os pontos que você tem extrema dificuldade ou naqueles dias que você está tão cansado que você não consegue ler. Então, é muito importante que você tenha em mente que adotar uma estratégia otimizada que te economize tempo, ela é a prioridade. Não é sair lendo uma doutrina grossa de direito, nem mesmo fazendo um curso de 300 aulas. Não, pessoal. Você tem que priorizar coisas simples, coisas sintéticas que vão otimizar o seu tempo. E aí, nessa trajetória, acontece uma coisa ruim com a maioria das pessoas, que é a pessoa se inscreve no curso preparatório, estuda e sente que está faltando alguma coisa. E por que isso acontece, né? Porque ela está focada numa metodologia de estudo ali que não aborda tudo, porque o professor traz o resumo do resumo. E também, às vezes ela está focada em copiar demais e revisar de menos, né? E um grande erro também da gente que está começando a estudar é fazer anotações, por exemplo, fazer mapas mentais, que a gente gasta um tempão fazendo e lá na frente a gente nem usa esses mapas mentais, né? Porque a gente passa tanto tempo fazendo
que é quando a gente vai se deparar, a gente quer passar logo. E a gente vê que a gente precisa de estratégias sintéticas e, por exemplo, vai fazer o que eu deveria ter começado a fazer antes, que era foco em resolução de questões. Então, para não acontecer isso, sempre pense numa estratégia de estudo otimizada, tá, pessoal? Leitura de livros resumidos, leitura de resumos, de sinopses, dessas coisas simples que facilitam o seu processo de estudo, de aprendizado. Uma outra coisa também que deve te acompanhar desde o começo dos seus estudos é resolver questões focando nos assuntos mais cobrados. Se tem uma coisa que essa galera que não tinha tempo fez, foi isso: resolver muitas questões e priorizar os temas e assuntos mais cobrados na prova. É como se fosse um mantra. Então olha só que interessante, essa galera fez o quê? Ela pegou o edital e, em vez de seguir aquela ordem ali específica do edital, eles seguiram uma ordem de prioridade com os assuntos mais cobrados, o que significa que os assuntos mais importantes podem ter sido vistos antes, primeiro do que outros assuntos, ou eles gastaram mais tempo com aqueles assuntos mais importantes. Eles não trataram todo o edital da mesma forma, porque os assuntos menos cobrados em prova, eles fizeram menos questões, leram rapidamente ali a teoria, não ficaram tanto tempo naqueles assuntos para poder gastar tempo com aquilo que efetivamente cai. A gente tem que usar a probabilidade a nosso favor, Então, isso é um fator importante, priorizar os assuntos mais cobrados. Levando em consideração isso tudo, uma estratégia otimizada para você ter um contato otimizado com a teoria, resolver questões dos assuntos mais cobrados, uma outra coisa também que ajuda demais é você otimizar os seus intervalos. Então, por exemplo, você tem 2 horas de almoço, você vai lá, almoça em 1 hora e naquela outra 1 hora você arruma um lugar para você estudar. Nesse momento que você está estudando, pessoal, eu sei que a gente quer ficar ali com os amigos do trabalho, eu sei que a gente quer ali marcar a presa, ser legal, ter um momento bacana, mas você tem que pensar lá na frente, porque essa galera não vai pagar os seus boletos depois e não vai te ajudar a sair daquela situação que você se encontra. Às vezes você está no trabalho e você está louco para sair por conta de diversos fatores, mas aí você quer fazer a política da boa vizinhança, gastar 2 horas e meia de almoço com a galera, quando na verdade você deveria estar usando ali para os seus estudos. Então, se você tem 2 horas de almoço, almoça durante 1 hora, estuda 1. Se você tem 1 hora, almoça durante meia hora, estuda 30 minutos, usa isso a seu favor. E aí você otimiza esse momento. Por exemplo, eu costumava levar a marmita pronta, na hora que dava o almoço eu já esquentava a minha marmita, já comia rapidão e o quanto antes eu começava a estudar. E aquele rolê todo de você ir para o restaurante, pedir comida, que faz desandar o negócio inteiro, eu evitava e deixava para usar só em situações excepcionais. E a última dica é você inverter o seu horário de produtividade para os estudos. Olha só o que eu estou te falando. Ao invés de você estudar à noite, depois que você chegar do trabalho, você vai fazer o quê? Você vai chegar do trabalho, vai se arrumar, vai deitar, vai dormir, certo? Você vai dormir mais cedo. E aí no outro dia você vai acordar mais cedo para estudar. Por que que isso é interessante? Porque depois que você volta do trabalho, sua mente está extremamente cansada, E o seu físico também está extremamente cansado. Então você vai deixar para o início do seu dia a atividade principal, que é estudar. E você não vai estar mentalmente cansado nem fisicamente cansado. Uma outra questão também é que a gente é pago para resolver problemas, Então, de repente, no trabalho a gente está ali resolvendo vários problemas, aconteceu um pepino ou outro que a gente ficou com aquele negócio na nossa cabeça. Uma desavença com um colega, uma falta de educação de alguém, e a gente fica remoendo aquilo ali, E aí você vai para casa com aquilo na cabeça e você começa a estudar, às vezes nem dá conta, às vezes você consegue estudar, mas no meio dos estudos você vai lá e se pega pensando naquele problema que aconteceu. Então, para evitar isso, o que você faz? Você troca. Você vai estudar de manhã, porque sua mente está tranquila, você acabou de acordar, a probabilidade de você lembrar desses eventos é muito menor. Aí você vai lá, estuda, beleza? Garante seus estudos ali pela manhã, 50%, 60% deles, e depois você deixa só o restinho para você finalizar. Aí você utiliza um pouquinho do seu tempo lá do almoço para ver mais um pouco. E aí quando você chegar em casa, pode ser que você tenha que fazer só um pequeno ajuste ali. Eu, durante muito tempo, eu estudava de manhã, acordava de manhã cedo e estudava 2 horas. E aí eu ia lá na hora do almoço, estudava 30 minutos
E aí, quando eu chegava em casa, faltava só 30 minutos para finalizar meu cronograma, porque eu fazia 3 horas de estudos por dia. E agora eu te peço licença para apresentar um projeto meu, que é o edital verticalizado para o TJTO. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, caso você queira ver. E no edital verticalizado eu trago toda a minha estratégia que eu utilizei para ser aprovado em 8 concursos públicos federais, inclusive o concurso público que eu estou hoje, como analista judiciário do TRF da 4ª Região. Então lá eu trago para você o edital verticalizado, para você se organizar, trago para você também os assuntos mais cobrados na prova e várias outras coisas. E se você quiser ver, é só clicar no link aqui da descrição. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Um abraço e até nosso próximo vídeo.